Boa tarde, estudantes dos oitavos anos da Escola Celso Miller do Amaral. Aqui é o professor Kevin. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui nossa. O tema da nossa aula de hoje é Revolução Industrial e o Cotidiano dos Trabalhadores. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos ver como era o cotidiano dos trabalhadores dentro das fábricas e fora delas também. Como que foi o impacto desse novo sistema de produção advindo com a Revolução Industrial nas pessoas. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos slides. A gente tinha um esqueminha contando como que mais ou menos foi a Revolução Industrial, que ela vai começar na Inglaterra a partir do século XVII, e etc. Umas coisas que nós já vimos. Vou ser bem objetivo, gente. Esse daqui nós já vimos. Grande parte das... Pessoal, antes do surgimento das máquinas existiam as manufaturas. Era um tipo de unidade de produção que já havia minuciosa divisão do trabalho. Dentro daquele esquema que eu falei, onde na Revolução Industrial vai passar a existir essa divisão do trabalho, onde cada trabalhador vai ser responsável por um setor, né, uma etapa da produção. Segundo o pensador Adam Smith, que ele foi, digamos assim, pioneiro na teoria econômica e política também do liberalismo, a divisão do trabalho fazia aumentar a produção, pois aí, tipo, várias pessoas ficavam encarregadas pela produção e não apenas uma, não ficava só concentrada em uma única pessoa. Maior produção significava melhores condições de vida, o que nós vamos ver que não é tão bem assim, não. A máquina a vapor trouxe grandes consequências. Se manufatura a habilidade do trabalhador é imprescindível, com a invenção das máquinas modificam-se os valores. Nas fábricas, nada era do trabalhador, ou seja, as fábricas, as máquinas, tudo que os trabalhadores utilizavam era do patrão, não era do trabalhador. As fábricas eram compostas por trabalhadores que haviam perdido suas terras, dentro daquele sistema dos cercamentos. Cercamentos, gente, ocorreu na Inglaterra antes da Revolução Industrial, e ela foi basicamente uma política em que os trabalhadores, os camponeses, eles foram retirados das terras, né, das chamadas terras comunais da Inglaterra, e eles tiveram que migrar para o meio urbano, para a cidade, porque eles perderam suas terras. Busca de melhores condições de vida aos que haviam perdido sua identidade produtiva. Ou seja, tipo, eles já não sabiam mais o que eles eram, se eles eram artesãos, se eles eram manufatureiros. Nós temos uma fotografia de uma mulher, né, num tear. Aqui uma outra de um tear um pouco mais elaborado. Sendo donos de apenas de sua força produtiva, os trabalhadores das primeiras fábricas tornaram-se operários. Ou seja, já não eram mais tão simples trabalhadores, eles eram operários. Atividades extenuantes, era de 10 a 16 horas por dia. Hoje, pessoal, por lei, um trabalhador, salvo em raras exceções, né, de serviços essenciais da saúde, um trabalhador ele pode trabalhar apenas 8 horas diárias, apenas 8 horas por dia, e 40 semanais. Tais condições impostas às fábricas eram responsáveis pela pobreza extrema dos bairros operários. Prós e contras do progresso industrial. Toda essa nova esquema da sociedade que estava surgindo passou a ser o quê? Passou a ser pensado, passou a ser reconsiderado. E nisso nós tivemos alguns pensadores desse período que contestaram, né? E outros que tipo aprovavam, que falavam que era bem visto. Então nós vamos ver algum deles. Prós e contras do progresso industrial. O Adam Smith, como eu falei lá, ele vinha bem essa novo sistema de produção, pois, segundo ele, o progresso estaria relacionado com a economia de tempo, ou seja, o tempo é dinheiro. Quanto menos tempo você perder, mais dinheiro você vai gerar. O Andrew Urey, que escreveu a Filosofia das Manufaturas, os homens passam fome por executarem métodos antigos de trabalho, ou seja, as pessoas que ainda continuavam na manufatura, no sistema artesanal, elas eram miseráveis, elas eram pobres, porque esses eram sistemas já arcaicos, já eram ultrapassados, então eles precisavam ceder o quê? A pressão do maquinário. Novos métodos de trabalho propiciam a alimentação abundante, ou seja, quanto mais produção, mais riqueza gerava, mais os trabalhadores ficavam ricos. Só que não, né, gente? Só que não.
O trabalho nas fábricas é perfeito, ali todos estão acomodados e protegidos. Isso daqui é uma piada, né, gente? Como nós vamos ver, as pessoas morriam dentro da fábrica trabalhando. Já Marx e Engels fazem duras críticas ao modo de trabalho nas fábricas. Engels, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Visitar uma grande cidade industrial é importante, mas devemos antes descobrir quais sacrifícios foram necessários para realizar todos aqueles milagres. Ou seja, dessa frase do Engels, o que ele está falando? Que uma cidade, por mais desenvolvida, por mais avançada que ela seja, isso gerou o quê? Isso requereu o quê? Força bruta, força humana, gente. Então, quanto mais avançada uma sociedade é, mais sangue humano ali, ó, ela teve. Entenderam? Já Karl Marx, só visitando os cortiços que os trabalhadores vivem parece ter ideia da verdadeira condição da miséria humana. Ou seja, Marx e Engels, pessoal, eles vão ser os dois críticos desse novo sistema gerado com a Revolução Industrial chamado capitalismo. Marx e Engels vão contestar veementemente esse novo sistema de produção e as inúmeras contradições e desigualdades sociais que vão vir dele. Porque os trabalhadores executavam todo o serviço e eles recebiam salários irrisórios, salários minúsculos, para um trabalho tão extenuante e tão cansativo que era executado dentro das fábricas. Então, basicamente, eles vão fazer surgir uma corrente que vai ser revolucionária nas ciências humanas e no pensamento filosófico de todo mundo, que vai ser o marxismo. Eles vão propor uma alternativa a esse sistema capitalista chamado socialismo, que geralmente nós vemos, né, muito ser sempre revivido, né, nas disputas políticas do país, falando, o Brasil não vai ser comunista, não vai ser socialista. Então, é disso daqui, ó, desse sistema aqui, ó, que nós estamos vendo nascer todas essas fontes de disputa. O socialismo, gente, pregado por Karl Marx e Engels, nada mais é do que o quê? Uma sociedade oposta ao capitalismo, onde tudo gira em torno do lucro. Numa sociedade socialista, não existiria classes sociais, os meios de produção, ou seja, tipo, os mecanismos que possibilitariam o trabalho seriam propriedade do Estado. E isso levaria-nos ao último estágio, né, que seria o comunismo, onde não existiriam classes sociais, não existiria Estado, e as pessoas propriamente, diretamente, elas seriam responsáveis pelo quê? Pela sua própria regulação política e a sua própria, digamos assim, seu próprio exercício político, entenderam? Então, basicamente, é isso o comunismo e o socialismo. Naquelas cidades, para conseguirem sobreviver, muitos artesãos e camponeses, pobres, homens, mulheres e crianças, submeteram-se aos baixos salários oferecidos pelas fábricas, onde eram péssimas as condições de trabalho e de higiene. Ou seja, gente, ou eles trabalhavam, ou eles se submetiam a isso, ou eles morriam de fome, entenderam? Porque a procura era imensa, então era facilmente substituível à força de trabalho, entenderam? Mesmo com baixos salários. Aqui nós temos uma fotografia de crianças, ó, mais ou menos deve ter a idade de vocês aí, uns 13, 12 anos. Marx também afirma que, por sua vez, o trabalhador que antes atuava em grupos pequenos e exerciam funções especializadas, que exigiam muita habilidade, viu-se jogado entre centenas de trabalhadores em ambientes escuros e sufocantes, nos quais as máquinas ditavam o ritmo da atividade. O que ele está querendo dizer com isso? Que antes as pessoas elas executavam o quê? Elas se especializavam em certos tipos de trabalho e agora elas eram agora dentro da fábrica elas eram apenas mais uma das pessoas, mais uma das centenas de trabalhadores que trabalhavam dentro daquela fábrica. Elas perdiam que a sua identidade, eles eram operários, como se fossem formigas, como se fossem abelhas, tipo, trabalhando de forma quase que robótica. Então, essa era uma das grandes críticas que o Marx fazia a todo esse sistema advindo com a Revolução Industrial. A oficina de um tecelão, pintura de Gilles Romboldt, de 1656. Isso daqui é anterior ao período da Revolução Industrial. Opa. Já esse aqui está dentro da obra do Cláudio Vicentino, o projeto é um livro didático do 8º ano, né, de História, de 2012. E aí nós tivemos tipo, essa transferência das pessoas para as cidades, vamos passando. Aqui isso daqui é uma fotografia já no final do século XIX. Aqui é uma charge que mostra tipo, a política de cercamento, os proprietários das terras, eles literalmente faziam cercas
ao redor das terras para impedir a entrada de trabalhadores. E aqui nós temos um do proletariado aqui em cima vivendo na miséria e da burguesia. Deixa eu passar. Aqui um outro exemplo, gente, do quão insalubres eram os trabalhos tipo, que eles se submetiam. Crianças trabalhando em uma mina de carvão no condado de Cheshire, em Lancashire, na Inglaterra, em 1842. Tudo dentro da terra mesmo, trabalhando numa mina de carvão. Crianças. Isso daqui, esses anos. Então, gente, era uma situação completamente desumana. Estou passando. Mais um pouquinho. As fábricas. Pessoal, tudo isso a gente observa que por mais duro que tenham sido, né, isso trouxe um enorme progresso econômico e científico também para a Inglaterra nesse período. Vai ser nesse período que a Inglaterra vai se tornar uma grande potência. A habitação dos trabalhadores. As condições de vida da classe operária foram aos poucos despertando a atenção das pessoas, tendo se produzido a partir de 1830 uma grande quantidade de estudos, relatórios e gravuras sobre o tema. Gravura do ano 1874, pessoas esperando uma vaga num albergue. Um albergue seria tipo uma hospedaria. Assim. Gravura de um jornal de 1863. As pessoas elas viviam literalmente na pobreza, numa miséria extrema ali, ó, enquanto as pessoas, os donos das fábricas eram o quê? Elas tipo viviam no bem bom ali, né? Então, pessoal, deixa eu ver se aqui, ó. Organização política dos trabalhadores. Então, pessoal, isso daqui, ó, todas essas situações que os trabalhadores viviam, eles, aos poucos, eles começaram a se organizar. Ou seja, tipo, eles foram tomando uma consciência política de que o problema não era a máquina, o problema, tipo, não era a maquinofatura ali. O problema estava na imposição injusta do patrão em cima, tipo, dos trabalhadores. Então, eles passaram o quê? Eles passaram a se organizar em um negócio chamado sindicatos. Os sindicatos, eles são organizações, né, de representação política, representação de classe. Voltei. Então, eles passaram a se organizar em sindicatos, né? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma reivindicação desses trabalhadores em torno desses sindicatos. A gente vai ter mais ou menos uns dois movimentos, que vai ser o ludismo e o cartismo. O ludismo vai ser inspirado na revolta dos trabalhadores contra as máquinas, né? Que vai ser inspirado por um cara chamado Lubens. E aí eles vão, tipo, quebrar as máquinas porque acreditavam que elas eram as responsáveis pela pobreza. Já o cartismo, não. O cartismo era uma coisa mais organizada, uma coisa mais política mesmo. Então, gente, tudo isso daqui, né, a gente vai ter reflexos até os dias de hoje. Os sindicatos, eles são muito importantes, né, para nossa classe, principalmente dos trabalhadores de educação, já que a educação ela é uma área sempre muito atacada, sempre muito desvalorizada. Então, para nós, professores, secretários enfim, todos que trabalham com educação, nós sempre tipo, temos que nos manter vigilantes em defesa tipo, da educação pública, de qualidade e tudo mais. Porque a educação é uma das áreas mais atacadas e talvez é a mais essencial, né? Porque tipo, se a gente não tem uma educação de qualidade, a gente vai se tornar cidadãos, né? Nós vamos nos tornar cidadãos alienados, nós vamos nos tornar cidadãos completamente manipuláveis, né? Então, implicitamente é isso que os governantes querem. Porém, nós aqui, ó, nós temos a nossa função social do quê? De nós formarmos cidadãos conscientes que investiguem, que reivindiquem seus direitos e façam tipo, a mudança substancial no mundo, né? Então, pessoal, como atividade, eu quero que vocês façam duas pesquisas, mais ou menos. A primeira pesquisa é para vocês pesquisarem os significados de alguns conceitos que o Marx ele vai trabalhar, principalmente o conceito de mais-valia, de proletariado,
Depois eu vou mandar certinho lá no grupo da sala. E a outra pesquisa é para vocês pesquisarem a história dos dois sindicatos dos trabalhadores em educação de Mato Grosso do Sul, que é a FETEMES, a Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, e o SINTED, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Dourados. Entende? São as nossos dois sindicatos principais aqui, ó. Cada cidade de Mato Grosso do Sul tem seu SINTED. Então, tipo, lá em Itaporã tem o SINTED de Itaporã, Dourados tem o SINTED de Dourados e assim sucessivamente. E aí todos eles são o quê? São reunidos na FETEMES. Então, tipo, a FETEMES é a principal. E aí eu quero que vocês pesquisem a história dos dois. Pode ser bem breve, assim, não é para ficar enrolando muito, tipo, escrever 2, 3 folhas, pode ser digitado também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.